E aí, e aí, pessoal, beleza? Hoje vai ser a continuação do último vídeo, né? Que é o review do K-Pop Demon Hunters. E eu sei que muitas pessoas não gostaram, né, do meu primeiro vídeo, da primeira parte, porque ficou muito longo. O que pra mim ficou meio estranho, porque muitas pessoas falam que gostam das lives. E aí, quando eu faço o vídeo no mesmo tempo que as lives, né, 1 hora, muitas pessoas não assistem. Então, assim, eu não entendi o porquê que tá baixa a visualização, mas tudo bem. Então eu tenho que dar continuidade, mesmo que eu sei que esse vídeo também as pessoas não vão assistir, né? Então vou estar dando continuidade hoje, né? No review, eu vou estar falando das partes finais e falar algumas coisas que faltaram na primeira parte. Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês viram, hoje vou estar dando continuidade, né, no review. E uma coisa que eu esqueci de falar, né, na primeira parte, é, na verdade, dar um exemplo, né. No tópico que eu falei que os K-Idols precisam esconder, né, as suas marcas, né, como a Arumi fez no filme por causa da Celine, né, isso acontece na vida real, né. E um exemplo que eu vou dar que, na verdade, eu já falei muito desse grupo nesse vídeo, é do Twice, né, onde é literalmente a que canta, né, o Takedown, que é uma das integrantes, que é a Jaeon, né? Ela passou por uma situação meio difícil, assim, né, nos últimos anos, onde ela meio que ficou doente fisicamente, né? Se eu não me engano, ela teve alguma coisa no pescoço, acho que hérnia de disco no pescoço, e ela precisou se afastar para fazer um tratamento. Eu acho que, se não me engano, ela também fez cirurgia, né? Só que nesse meio tempo, ela também desenvolveu depressão e ansiedade, coisa que os K-Idols também desenvolvem com o passar dos anos, né? E, bom, aí ela ficou mais tempo fora, né? Isso juntou que, tipo, outra membro, que seria uma japonesa, né? Que seria a Mina, ela também estava fora por causa da depressão e ansiedade, e talvez tenha acontecido algo pior, né? Porque ela ficou um mau tempo afastado, né? Assim, do grupo. E como a Jaehyun também ficou afastado, então o grupo que era de 9 passou para, se não me engano, 7 integrantes, né? E quando a Jaehyun voltou, né, no Twice, ela não voltou, tipo, 100%, né? Ela teve uma, digamos, volta meio conturbada, né? Porque ela voltou, parou, aí teve que descansar de novo, mas enfim. E quando ela voltou, pessoal, ela meio que não voltou com o físico como era antes, né? Ela não tava mais com o físico de, por exemplo, quando ela fez o primeiro comeback do Twice, né? Que ela tava magrinha e, enfim, tipo um corpo de modelo, né? Ela voltou com um corpo mais gordinho, né? Digamos assim. Na verdade, para mim, é um corpo normal de uma mulher, né? De uma mulher que não é K-idol, né? Um exemplo que eu dou é que ela começou a ficar com algumas partes do corpo mais grosso, né? Tipo as coxas, como um pouco dos braços, né? E devido a essa mudança do corpo, né, que os remédios causaram, né, nela, muitas das vezes que o grupo participou de eventos, ou até mesmo quando começou a fazer os comebacks novos, né, do grupo, dava para ver nitidamente que só ela, no caso, meio que se vestia diferente do resto do grupo, né? Enquanto o grupo basicamente usava tipo um top, ou sei lá como que chama, né? Aquele que só tampa os peitos e deixa a barriga de mostra. Ela não usava isso, ela usava uma roupa normal, enquanto as integrantes usavam um short quase que mostrando a bunda, né? Ela usava uma calça, né? Isso foi bem evidente no último show delas, né? Que foi no Lollapalooza, onde as integrantes estão usando um
top, sei lá como que fala, e ela tá usando literalmente uma roupa normal, né? A diferença é que ela tá mostrando as coxas, né? Coisa que as outras integrantes também estavam usando. Então, assim, isso tem a ver com literalmente a empresa que ela trabalha, né? Que provavelmente pediu que ela se cobrisse, né? Não mostrasse o corpo como as outras integrantes, né? Assim como a Celine fez com a Rumi, né? Pediu que ela cobrisse o corpo porque falou que dava meio que para consertar, né, a situação. E isso me lembrou muito, né, o caso da Jaeyeon, do Twice, devido a esse motivo, né, de ela ter que usar roupas que tapasse, né, o corpo dela, porque ela não estava dentro dos padrões, né, do grupo e das coreanas em si. É uma coisa meio chato, mas é uma coisa real, que acontece muito, né, nos grupos onde geralmente uma das integrantes, né, principalmente quando é mulher, passa por alguma situação em que envolva a mudança do corpo dela, como aconteceu com a Jaeyeon, né? De ficar um pouco mais gordinha, digamos assim, em comparação às outras integrantes. Né? E bom, pessoal, falando agora sobre as músicas, né? Esse vai ser a parte nova do vídeo. Eu vou estar falando sobre. Eu ia falar, na verdade, sobre o lado dos Saja Boys, mas eu acho interessante agora comparar o lado das Huntrix com os Saja Boys, porque uma coisa que eu pude perceber e eu acho muito interessante no filme é o quanto a música, né, que é cantada de ambos os lados, mostra um momento exato no que eles estão passando naquele momento, né? Um exemplo que eu dou do lado da Santrix, começando, é a música Golden, né? Basicamente é um momento que elas estão voando na carreira, né? É um momento que elas estão brilhando. Acho que é por isso que é Golden, o nome da música. Mas nessa música, no exato momento onde a Yumi canta, né, uma das partes, né? Ela basicamente é mostrado um momento de fraqueza dela, né? Onde é mostrado que ela tem as marcas do demônio e ela fala que não quer mais se esconder, né? E que ela precisa ser forte porque ela é uma caçadora e basicamente ela tem a voz forte, precisa ter algo forte para conduzir ela a poder continuar lutando pelo que ela quer, que seria, no caso, proteger as pessoas, e, enfim. Eu acho isso muito interessante. Eu acho mais interessante ainda, pessoal, quando os Saja Boys aparecem, né? E eles querem mostrar a pureza, ou seja, eles querem mostrar algo puro, inocente, né? Eles mostram cantando o Soda Pop, que nada mais é a alusão que eles querem beber a alma dos fãs, né? Das pessoas em si. E isso aqui é de um jeito mais inocente, onde é, é meio que referido, né, à alma como o soda, né? Isso na versão original, tá? Eu acho interessante nisso. E eu acho muito também interessante na parte onde elas começam a ver, né, que os Saija Boys são demônios e começam a pegar ódio, né, porque eles estão sendo mais, digamos, famosos que os Huntrix, né, e elas começam a pegar tanto ódio que elas começam a fazer uma letra, né, só sobre o ódio do Kaibi, né, que seria o Takedown, né, que eu não sei o porquê na versão dublada virou Letal, né, mas é uma música forte que mais para frente foi usado contra a própria Rumi, né, porque ela começou a não se sentir bem devido ao ódio que a música quer passar, né, sobre matar demônios, sendo que ela é uma parte demônio, né? E eu acho bem interessante o quanto foi a criação, né, e o desenvolvimento da música e a parte final da música, né, que foi usado, na verdade, contra ela mesma, né? Tipo, a criação se voltou contra o criador, né? Eu acho isso bem interessante dessa música.
E outra música que eu acho mais interessante ainda, que na minha opinião é uma das melhores músicas do filme, é o Your Idol, né? Que seria do Soulja Boys no momento final, onde eles literalmente deixam na cara que eles vão consumir a alma dos fãs, né? E eles basicamente passam uma mensagem que, tipo, o mundo pode te odiar, né? Mas eles, né, vão te amar porque eles vão ser o idol das pessoas e vão ser o templo das pessoas e quanto menos você esperar, você meio que já foi consumido pelo Soulja Boys, né? E eles vão usar sua alma para se alimentar, né? É algo meio sombrio, mas eu acho que essa música foi bem legal, né? A versão original, deixando claro. E como eu falei, é muito interessante que as músicas elas passam uma vibe do que os personagens estão passando naquele exato momento, seja de tristeza, de insegurança ou de querer se libertar, né? Como na música Free, que é cantada pela Rumi em Perutinu, né? Onde eles querem se libertar de querer mostrar o amor deles e quererem se sentir livres em ser quem eles são, né? Seja demônio, seja humano. Eu acho bem interessante que as músicas no original, deixa muito mais claro ainda, querem falar, né? Infelizmente, eu acho que na versão dublada isso se perdeu e é uma coisa que eu vou falar agora. E bom, pessoal, falando sobre a música dublado, eu acho que ficou muito Disney, muito Pixar, né? A dublagem tirou completamente a vibe K-pop, né? O que o filme tenta trazer sobre o K-pop, a dublagem brasileira tira e deixou algo muito mais, como eu falei, Disney, Pixar, ficou algo muito característico desses filmes, né? E tirou a vibe K-pop, como eu falei, né? Eu realmente não gostei das músicas dublado. Eu achei que ficou lixo, na verdade, né? Por mais que ficou algo muito chiclete, na minha opinião, eu não gostei, né? Porque trocaram muitas coisas. Eu acho que se era para deixar abrasileirado o filme, né? Podia ter deixado pelo menos no áudio original, porque no áudio original, né, as músicas são tanto em inglês como em coreano, né? Porque para quem não sabe, o K-pop, né, é muito normal, não, a música não ser só em coreano, mas ter partes em inglês, né? Já quando foi pro Brasil, né, a Netflix dublou esse filme, ficou algo muito característico da Disney, Pixar, né? Algo muito, sei lá, ficou algo muito idiota, para falar a verdade, onde eu não gostei muito, né, sobre as músicas. Como eu falei, tem música que, assim, dá para até relevar, né? Tipo o Your Idol, que assim, dá para relevar um pouco, né? Mas de resto, eu acho que não combinou nada sem ter traduzido. E eu não sei por que traduziram o Soda Pop como meu pequeno Guaraná, sendo que aqui no Brasil existe um refrigerante literalmente chamado soda, né? Que provavelmente você que me assistiu já deve ter tomado. Tudo bem que esse refrigerante chamado soda, ele não é famoso como Guaraná, mas para que colocar coisas BR, né? Em coisas não BR. Não sei se vocês vão entender, mas enfim, é isso que me deixa indignado às vezes. E bom, eu sei que vocês vão falar, então por que que você não assistiu no áudio original? E eu assisti sim no áudio original, né? No inglês, mas é como é, eu tava fazendo roteiro, eu tava fazendo isso, fazendo aquilo ao mesmo tempo, eu coloco no áudio dublado, né? Então, assim, é só mais para eu poder escutar o filme
enquanto eu estava fazendo outras coisas, né, relacionadas ao canal, ou até mesmo aqui em casa, né? E por isso que eu escutei dublado, mas eu também escutei legendado, enfim. Uma coisa que me pegou assim, tipo, que eu não gostei muito, e que literalmente eu vejo que isso aqui é uma mania, né, dos dubladores do Brasil, é colocar referências, memes sobre o Brasil. Isso me incomoda demais, sabe? Eu acho que tira muito coisa de contexto da cena, querer colocar gírias do Brasil, né, no filme, e é uma coisa coreana. Por que eu vou querer ver eles cantando sobre Guaraná, sendo que nem Guaraná tem direito na Coreia, assim, sabe? Fora que uma coisa que me incomodou muito também é o fato de misturarem japonês com coreano. Por que eu falo isso? Na cena inicial do filme, né, onde elas estão no avião, elas estão comendo e tem aquela cena estranha da Rumi enfiando o kimbap, né, na boca e enfim, que vocês já sabem. E em uma parte do filme, né, a Mira, ela fala assim: eu não comi meu ramen, né, sendo que é um miojo basicamente, né. E por que eu falo que tá errado ela ter falado ramen? Porque se você colocar no áudio original, ela fala algo como: eu não consegui comer ainda meu ramyeon, né? Ramyeon é basicamente macarrão instantâneo, só que não é ramen, né? Como vocês sabem, por mais que as culturas, né, sejam japonesas, chinesas ou coreanas, elas têm uma coisa muito parecida, né, de alguns costumes, na comida muda, né? O ramyeon não é a mesma coisa que ramen, né? Vai ter condimentos onde o ramen não tem, né? Por exemplo, os coreanos consomem muita coisa apimentado, né? Já os japoneses consomem, só que consomem menos, né? E o ramen em si é muito diferente do ramyeon, né? É igual, porém é diferente. É alguma coisa que me deixa muito incomodado, porque, como vocês sabem, eu sempre falei aqui no canal o quanto é extremamente desconfortável você ver algo coreano e os dubladores colocam algo em japonês, sendo que eles não estão falando nada em japonês, assim, sabe? E aqui no Brasil tem um costume muito errado, né? De quererem usar tudo do verbo japonês pro coreano, pro chinês, tipo, usar a palavra dorama, né, para se referir aos K-dramas, os C-dramas e falar dorama coreano, dorama chinês, né? E como eu sempre ensinei, cada país tem o seu jeito de pronunciar as coisas, né? Por exemplo, dorama é japonês. Já no coreano é drama ou K-drama, né? Já no chinês é C-drama ou drama, né? Então, assim, eu acho muito grotesco que as pessoas misturem, né, as pronúncias. Eu acho que é por isso que muitas pessoas falam que os orientais são iguais, porque a maioria aqui no Brasil não procura pesquisar, ler, né, que cada país tem o seu jeito de falar, sua pronúncia, os seus costumes, por mais que algumas coisas são comuns, só vão mudar alguma coisa, sabe? Eu acho que não custava nada os dubladores terem deixado o Ramion do que ramen, mudar para o ramen. Eu acho que isso me incomodou diversas vezes que eu ouvi essa cena, e não só essa cena, mas tem uma parte onde é mostrada a Rumi, criança, onde colocaram uma criança literalmente para dublar a Rumi. E ficou algo muito. Sei lá, eu sei que é criança, mas eu não acho que criança daquela idade que colocaram, né, deveria dublar, porque fica algo muito forçado, assim, sabe? Algo forçado tentando ser normal, porque
ficou algo muito falso. Por mais que a criança, eu entendo, é, sei lá, podiam colocar uma mulher com voz de criança, simplesmente, né? Em vez de colocar literalmente uma criança que não sabe nem o que tá falando, dublar, né? Porque fica algo muito feio, né? E, enfim, outra coisa que me, sei lá, me deixou muito pé da vida é ver que, tipo assim, na cena do Tinu, né, onde ele tá contando pra Rumi a vida dele, né, o passado dele, e ele fala, né, que ele teve que sustentar a família, que isso, que aquilo, e ele sustentava tocando bipá, que é um instrumento oriental de corda, né? Já na versão dublada, fala banjo, né? Então, tipo assim, tem uma grande diferença. Eu acho que os dubladores poderiam sim ter pesquisado sobre a cultura coreana e em vez de colocar coisas brasileiras, né? E um outro exemplo que também me deixou um pouco meio assim com o pé atrás, mas que assim, eu achei até que engraçado, porém eu acho que tinha que ter mantido o original. É onde elas estão assim descansando, né, na sauna, e a Zoe fala para Jerome algo como achei que você ia de arrasta, né? E no original, ela fala algo como achei que você ia morrer. Pra que colocar gíria, sendo que não teve gíria no momento, né? E deixar algo querer ser algo trágico, engraçado, sabe? Por mais que aquela cena misturava algo trágico, mas depois ficou muito mais engraçado com as reações das personagens das Huntrix chorando, eu acho que, sei lá, foi desnecessário colocar uma gíria do Brasil falando que achei que você ia de arrasta, porque, sei lá, por mais que é engraçado, é alguma coisa que, na minha opinião, não combinou, que eu acho que deveria ter sim deixado algo original, né? Tipo, eu achei que você ia morrer, né? Eu acho que, por mais que não tenha o mesmo impacto, deveria ter mantido, né? Enfim. E voltando para as músicas, né? Eu tive uma nítida impressão, na verdade não foi impressão, é algo que eu realmente vi, eu não sei quem viu notou isso, mas na música Free, né, onde a Rumi e o Tino estão cantando, eles estão passando por uma situação difícil, tanto um lado quanto o outro lado, né? E eles estão nessa parte cantando sobre algo de querer se libertar, né? E na parte da Urumi, né? Ela canta parecendo que, sei lá, tá cantando com emoção, mas eu achei a voz meio estridente, assim, sabe? Na verdade, todas as vezes que a Rumi cantou, eu achei a dubladora muito. É, sei lá, botava muita força na voz, assim, sabe? Deixava algo muito mais gritante do que o áudio original, né? Mas, enfim, é, para mim a dubladora que cantou a voz da Rumi, né? Eu acho que parecia muito a Elsa, não sei porquê, mas eu vi que não tinha nada a ver com a Elsa, né? A dubladora da Elsa, no caso. Mas, enfim, na parte do Tino, né? Eu achei muito estranho, porque assim, é, na expressão que ele tava, não tava combinando com a dublagem cantando, né? Porque quando ele tá cantando no original, ele canta um rap, né? Ele meio que canta normal, mas depois começa a ter uma entonação de rap, né? E ele canta mais, só que você vê que a voz dele tá pesado, a expressão dele tá pesado devido ao momento, mas você vê que é um pesado de tristeza, né? Já na dublagem, né? Parece que quem cantou a parte do Tinu nessa música
usou uma entonação de raiva, de ódio, assim, sabe? Parece que não captou muito bem direito a situação que o Tino estava passando naquele momento. E na música parece que, tipo, sei lá, eu acho que não combinou a entonação que estava cantando com a expressão do Tino, assim, sabe? Não sei se vocês vão ter a mesma impressão que eu, mas é uma coisa que eu tive. Várias vezes em algumas outras músicas, dá pra ver que, tipo, a expressão é um jeito, mas a voz é outra. Parece que estão querendo colocar mais emoção do que deveriam os dubladores do Brasil. Eu não estou falando isso como algo ruim, tá? É algo que eu vi, mas que eu acho que poderiam ter evitado, assim, sabe? Tipo, ler um pouco mais as expressões dos personagens, até porque os personagens não são 2D, né? Eu acho que dá pra sim ler, né, as expressões dos personagens que, como eu falei, não são 2D, são 3D, e ter tentado encaixar o máximo de possível, né, a entonação que eles estavam sentindo, né, das emoções faciais, porque você vê que o personagem está triste, mas a voz está cantando como se estivesse com raiva, né? Não combina, né? Tipo, fica algo muito estranho, não condizente com o que tá acontecendo em cena. É uma pequena coisa que eu pude perceber, tá? Então, como eu falei, pode ser que você que tá me assistindo não tenha percebido, mas é uma coisa que eu percebi e que me incomodou um pouco sobre as músicas, né? Tipo, não acho que, como eu falei, deveriam ter mantido o original e só legendado. E vamos falar sobre as legendas, né? Durante o filme, tudo bem que, assim, estavam normais as legendas, mas na hora que eu colocava em inglês, né, para ouvir as músicas e eu tentar ver o que eles estavam falando realmente, né, eu pensei, eu vou colocar na legenda para ver se que eles estão falando. Só que quando eu coloquei na legenda, basicamente a legenda era a letra da dublagem. Isso me incomodou muito porque dava para ver nitidamente, né, alguns trechos das músicas. Um pouco que eu entendo de inglês é que não estava igual, tava parecendo mais a dublagem, só que escrita. Isso me incomodou muito também, porque, tipo, eu queria ver a letra no normal, né, sem estar dublado, e eu não consegui porque justamente a Netflix deixou a legenda com a letra da dublagem, né? Eu tive que ir no YouTube para pegar algumas letras, para comparar, para ver o que eles estavam falando realmente, né? Entender um pouco mais o que eu não estava conseguindo traduzir, né, na minha cabeça. Então, assim, eu tive que usar o YouTube para literalmente caçar, né, as legendas originais sem estarem adulteradas como dublagem, né? Então, é uma coisa que me incomodou muito também, de ver que a Netflix dublou literalmente a legenda da dublagem. Então, assim, infelizmente aconteceu isso, né? Que eu acho que me atrapalhou muito na hora de querer ver as músicas e tentar trazer aqui para vocês, né? Então, assim, algo que eu acho que a Netflix também deixou a desejar sobre as legendas, enfim. E eu sei que teve muita gente também que não gostou das músicas dublado, né? E eu vi que teve gente que gostou das músicas dublado e se doeu quando viu que teve gente que não gostou, né? Comparando as dublagens de outros países. Uma coisa que eu achei estranho, pessoal, porque muitas das vezes que eu vi, né, um vídeo falando, vocês reclamam do meu pequeno Guaraná, mas vê essa dublagem, né? Geralmente era, sei lá, indiano, era italiano, francês, né? E quando você vai na Netflix, a maioria das dublagens
que tem na Netflix de outros países, a maioria não dublou a música, né? Só alguns países em específico que dublaram na sua língua, né, as músicas, assim como o Brasil fez, né? E as outras dublagens, né, de outros países que tá na Netflix, eu acho que ficou muito mais legal do que a dublagem do Brasil. Eu não tô falando isso só porque é do Brasil, é porque realmente ficou muito melhor, né, em outras línguas do que a dublagem do Brasil. Então, assim, não sei por que tem gente que defende que a dublagem do Brasil não é ruim, né? Na questão das músicas, tô falando, né? Porque eu sei que a dublagem do Brasil, os dubladores do Brasil são muito bons no que fazem. Mas como eu falei, tem coisas que eu acho que deixa a desejar. Um exemplo é colocar, né? Como eu falei, algumas coisas do japonês para o coreano, sendo que são coisas diferentes, e colocar coisas do Brasil em filmes nada a ver com o Brasil, né? Deixar mais brasileiro, colocar referências, enfim. Tudo isso me incomoda, né? E tudo isso me incomodou no filme, né? Mas são pequenas coisas que eu pude perceber. E bom, falando uma última coisa assim da dublagem, né? Uma coisa que eu sei que vocês vão tirar fora do contexto, vão ficar bravos, vão achar que eu sou contra a representatividade, mesmo falando que precisa ter, né? Mas enfim, é uma coisa que eu pesquisei sobre os dubladores, tanto da versão do Brasil e da versão original, que seria americana, né? Na versão americana, uma coisa que eu pude perceber é que eles deram um ênfase maior em pegar dubladores ou até mesmo cantores da cultura coreana, né? E é uma coisa que eu acho muito interessante, já que o filme fala da Coreia do Sul, né? Então nada mais justo do que ter dubladores coreanos ou norte-coreanos, é, core, coreano-americano, né? Digamos assim, porque norte-coreano é outro país, né? Mas enfim. Já no Brasil, os dubladores, uma coisa que eu pude perceber, e eu posso estar errado, né? É que eu vi que tem outras representatividades nada orientais, entre eles representatividade negra e representatividade talvez LGBT, não sei, né? Eu não estou falando que não é para ter representatividade, porém eu acho estranho que a Netflix não se atentou a isso, sabe? Procurar representatividades orientais do Brasil para dublar o filme, né? Por mais que seja muito difícil ter dubladores coreanos, brasileiros, tem outras representatividades orientais, né? Aí sim, nesse momento, eu acho que poderiam chamar um nipo brasileiro ou um chinês, um brasileiro chinês para dublar, né, o filme. Mas ficar colocando, sei lá, uma representatividade nada a ver com a cultura coreana, só para falar que está sendo eles estão representando a parte deles que não é coreano ou oriental, eu achei muito, sabe, digamos, estranho, porque o Brasil fala que é um país da representatividade, que isso, que aquilo, mas como eu falei, aqui no Brasil só tem duas representatividades, né? Da cultura negra e da comunidade LGBT. Nada contra, de novo. Eu sempre deixo claro que eu não tenho nada contra a comunidade negra nem a LGBT. Porém, aqui no Brasil não tem só dois lados. Tem a comunidade oriental, né? E uma coisa que por que eu falo isso, né? Resumindo, é uma coisa que eu vi esses dias, né? É um canal chamado Sato Company. Na verdade, eles são uma empresa, né? Que trouxeram alguns tokusatsu para o Brasil e hoje em dia eles têm um canal no YouTube, né? O Toku alguma coisa, né? E basicamente eles estão pegando alguns tokusatsu antigos, né? Um Jiraiya, Jaspion, um Kamen Rider Black, Kamen Rider Black RX, e estão dublando os episódios que não vieram para o Brasil, né?
E eles estão pegando outros tokusatsu, né? Na verdade, as atualizações dessas franquias e estão dublando, né? E os dubladores não são brasileiros, são nipo-brasileiros, né? Então, assim, não é difícil a Netflix achar dubladores orientais. Podiam justamente trazer dubladores orientais também para esse filme, até porque na versão original tem representatividade na dublagem coreana, né? Eu não tô falando isso, pessoal, por mais que pareça, porque eu sou contra os negros ou a comunidade LGBT. Não, como eu falei, não existe só a comunidade LGBT no Brasil ou a comunidade negra. Também tem a comunidade oriental, seja coreano, japonês, chinês, né? Eu acho que poderiam ter colocado sim, né, uma representatividade, mas coisa que eu acho que a Netflix deixou meio que a desejar, sabe? É uma coisa que eu penso como sendo falho, né? A dublagem ter feito isso, colocado outras representatividades para falar que são representativos, né? Mas aí não chamam um dublador sequer oriental, ou pelo menos japonês, coreano, chinês. Por mais que seja difícil, tem. É só vocês verem no canal da Sato, né? Eles mesmos falaram que dão ênfase, né, em colocar dubladores orientais para dublar as séries, porque é um é uma empresa oriental, né? Por mais que a Netflix não é oriental, né? Mas acho que vocês entenderam, sabe? Não tô querendo falar que não foi legal a dublagem, coisas do tipo. Mas seria legal também a Netflix do Brasil ter se atentado a isso, né? De terem colocado uma representatividade oriental, assim como teve no áudio original. E manter coisas, né, da cultura coreana sem colocar a cultura japonesa no meio, porque não combinou, né? E ter mantido algumas coisas originais do filme sem colocar coisas BR no meio, enfim. A dublagem nesse filme tá legal, porém deixou a desejar. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que, enfim, eu gostei do filme. Porém, eu acho que muitas pessoas que, pelo menos os que eu vi na internet falando desse filme, eu vi que elogiaram muito esse filme. Outras, eu acho que tentaram criticar, mas são pessoas que eu acho que não são muito ligadas ao mundo do K-pop ou cultura coreana, mas enfim, eu acho que as pessoas têm que assistir esses filmes, sem botar hype em cima, porque eu acho que você ficar colocando hype em alguma coisa vai te atrapalhar a analisar o filme, né? Eu não quis assistir esse filme porque justamente as pessoas estão colocando muito hype nesse filme e eu sabia que eu poderia gostar ou não, mas eu tentei ser o máximo possível indiferente, né, no que os outros estão falando e no que eu acho do filme, né. Eu, na verdade, critiquei mais a dublagem do que o filme em si, né, porque o filme eu achei interessante. O filme não me prendeu muito, porém, eu acho que essa coisa de crítica, né, onde fala sobre o mundo dos criados, foi muito interessante. Eu acho que foi bem desenvolvido, né, por mais que algumas críticas, como o do suicídio, foi um pouco mais mascarado, né, até porque é um filme para toda a família e principalmente para a criança. Eu acho que foi interessante o jeito que foi abordado, né? De novo, eu acho que o filme não foi legal, né? Assim, em alguns quesitos, porque eu acho que em algumas coisas o filme ficou muito confuso, assim, sabe? Uma hora não sabe se queria fazer igual os K-dramas, outra hora não sabe se queria falar sobre as críticas do K-pop, dos K-idols.
Eu achei que muitas das coisas que foi mostrado no filme ficaram um pouco confusas como foram desenvolvendo, né? Eu acho que foi interessante sim o tema, porém eu acho que muitas das vezes o filme não sabia se queria ser um K-drama, se queria ser um filme, se queria ser um desenho, se queria ser uma série, porque muitas das vezes que o filme mostrou podia ser muito bem mais uma série do que um filme, né? Mas, enfim, é, eu acho uma pena que a dublagem meio que estragou um pouco da minha experiência, né? Por mais que eu escutei o original, é triste de ver que, tipo, teve todas essas coisas que eu citei no vídeo, mas no geral, pessoal, o filme é bacana, só não me prendeu como algo sendo muito cativante para querer falar, nossa, quero uma continuação, que é isso, que é aquilo, não. Né? Infelizmente, esse filme não me botou tanta esperança de querer ver uma continuação, por mais que teve coisas para continuar, eu acho que, sei lá, não me não vai me surpreender se a Netflix uma hora ou outra querer não continuar esse filme, né? Enfim, mas pelo que eu vi vai ter uma continuação e eles estão querendo fazer um live action, né, do filme, mas vamos ver se o que a Netflix vai fazer, né? Se ela vai cagar mais ainda ou não. E, enfim, a nota que eu dou para esse filme, né, vai ser 8,5, né? Não vai ser 10 porque, justamente, eu acho que a dublagem foi cagada, né? Algumas coisas não poderiam ter sido mudadas na dublagem. Eu acho que as legendas, na hora da música, poderiam ser diferentes da dublagem cantada, né? Porque nitidamente dava para ver que a música falava uma coisa e a dublagem falava outra, com relação, eles estavam querendo mostrar o que estava sendo dublado, né? Então, assim, ficou algo extremamente estranho na legenda, na hora das músicas, mas no geral o filme é bacana, né? Eu só não dou 10 porque não é algo que realmente prendeu minha atenção e fez eu querer ver mais o filme, né? Mas basicamente é isso. Contem nos comentários, né? A opinião de vocês, o que vocês acharam do filme no geral, beleza? Que eu vou estar lendo e lembrando que com respeito e educação sempre, beleza, pessoal? E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, achei até o final. Deixem nos comentários, né? O que vocês acharam do filme, o que vocês acharam das músicas, dublado, o que vocês acharam da dublagem, que eu vou estar lendo nos comentários, beleza, pessoal? Lembrando que com respeito e educação sempre. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, achei até o final. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!